Olá, caríssimas! Olá, caríssimos amigos do nosso itinerário filosófico, Repercussão Filosófica com o professor Ricardo Ferrara. Mais uma vez estamos aqui para conhecermos os mais diversos textos, fazermos uma imersão, um conhecimento dos textos filosóficos, da grande tradição filosófica, da frutuosa tradição filosófica que chega até nós através dos escritos desses autores. Hoje nós veremos um autor muito importante, muito fundamental da história clássica da filosofia, que é Sócrates. Só para você ter uma ideia, Sócrates foi tão importante na história filosófica antiga que dividiu essa história antes e depois dele. Tanto é que os autores que vêm antes de Sócrates são chamados de filósofos pré-socráticos, como, por exemplo, Parmênides, Heráclito, entre outros autores que trabalhavam como o princípio fundante de todas as coisas, como, por exemplo, terra, água, fogo e ar, dentre outras situações para constituir as suas filosofias. E é importante notar também que esses filósofos tinham um conhecimento totalizante e global de todas as coisas. Não era um conhecimento assim compartimentalizado como nós conhecemos na ciência moderna ou no tempo da modernidade. Então todas as coisas estavam praticamente juntas e misturadas, por assim dizer. Só para você ter uma ideia, né? Sócrates foi tão importante que acabou dividindo a história antes e depois dele. Aí vem o próprio Sócrates, que havia algumas linhas que até consideravam que fosse um autor fictício, mas ele existiu na prática, tanto é que os escritos dele chegam através do seu discípulo, do seu aluno, que é exatamente Platão. Então Sócrates foi professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles. Então foi tão importante que ele dividiu antes e depois dele. E depois dele veio o Platão, que foi exatamente o seu aluno, e também o Aristóteles, dentre outros filósofos que nós conhecemos ali da filosofia clássica grega. Então, Sócrates nasceu em 470 a.C. e veio a perecer em 399. Nasceu na Grécia, em Atenas. Então, qual é um dos principais programas que traz Sócrates? O primeiro ponto é uma crítica veemente, voraz, em relação aos sofistas. Conforme nós vimos lá em Platão, que também criticava os sofistas foram os primeiros professores, os primeiros transmissores de conhecimentos e que cobravam em relação a isso. Mas a grande crítica em relação a Sócrates era o seguinte, que eles cobravam esse conhecimento e mais do que isso, eles não tinham comprometimento com a objetividade, com a verdade. Então era apenas a lógica pela lógica, o argumento pelo argumento, levando as pessoas a uma opinião falseada em relação da realidade. Então o compromisso dos sofistas não era com a objetividade e com a verdade das coisas, muito pelo contrário. Ele queria mais aliciar, convencer todas as pessoas a partir de um argumento sedutor. E esse argumento não tinha um comprometimento com a verdade. Daí que vem, por exemplo, o nome sofismas, que é uma espécie de argumento falacioso. E o argumento falacioso é um argumento falso, um argumento inconsciente, que tem ali uma ruptura entre a premissa e a conclusão, ou seja, o ponto de partida e aquilo que se quer concluir. E uma das principais novidades que Sócrates traz é exatamente o método dele, que é o método socrático dialético. Ele traz basicamente dois elementos, a saber, muito importantes, muito fundamentais. Vamos entender bem como que isso funciona. O primeiro, a ironia, e o segundo, a maiêutica. Então, vamos supor que um dos interlocutores de Sócrates tem uma tese e Sócrates tem uma outra oposta, por assim dizer. Então Sócrates, para tentar convencer o seu interlocutor que a sua opinião ela está distante da realidade,
ele parte através de uma conversa, a partir de um diálogo, tendo ali uma metodologia própria. Então ele começa ironizando, questionando, mas não de maneira agressiva ou com ódio, inteligentemente, induzindo questões, induzindo perguntas, para que o autor caia em contradição e se convença que ele está no caminho errado. Após efetivar a ironia, que é a indução de questionamentos, de indagações acerca da crença falsa e errônea acerca da realidade em relação ao interlocutor, temos aí a maiêutica, que é a arte de parturiar ideias. Tal como uma mulher que está grávida e que gera e que dá à luz ao filho, o filósofo, o autor, o sábio, ele é capaz, ele é responsável por parturiar uma nova informação, uma nova ideia, um novo conhecimento mais plausível, mais consistente, mais fidedigno acerca da realidade, colocando em xeque, em crítica, a crença errônea e aquela opinião totalmente desvinculada em relação à realidade. Então esse método ele é fundamental, ele vai plasmar quase todos os discursos da antiguidade, da Idade Média e chegando até nós, o método socrático, dialógico, dialético, por assim dizer. Nós temos aí o texto do nosso autor, que nos chega através de Platão, que é a Apologia de Sócrates. Então é o escrito de Platão, que era discípulo de Sócrates. Sócrates era professor de Platão. Então temos a Apologia de Sócrates, que é um escrito de Platão, da editora de bolso, Vozes de Bolso. Então é importante você adquirir esse livro e, mais do que isso, fazer a sua leitura, fazer a sua imersão, porque nada substitui o teu confronto e a tua imersão em relação ao texto. É importante que você mergulhe no texto e que você retire ali os insumos para você cada vez mais conhecer os nossos autores da tradição filosófica. Não traremos o texto integral do julgamento de Sócrates, porque ele é muito longo. Nós vamos trazer apenas algumas pílulas, alguns trechos, alguns excertos deste momento. Eu acabei escolhendo alguns e nós trabalharemos ele. Então vamos dar ali uma ideia geral, um panorama geral em relação a isso. Então nós estamos diante de um cenário de julgamento. Quando estamos diante do cenário de julgamento, nós temos ali um acusado. A primeira parte, o acusado e aquele que acusa. Eu tenho as teses do acusado, eu tenho as teses de quem acusa. Isso dá muito a ideia de como que era o clima, de como que era o julgamento naquele tempo, muito antes de Cristo, ali na Grécia Antiga, que nos chega através dos escritos de Platão. Então nós temos como o acusado Sócrates. Qual que é a tese de Sócrates? Que ele não adora a novos deuses e que ele não corrompe a juventude. E nós temos o acusador. O acusador é Mileto. Mileto, ele acusa Sócrates de adorar novas divindades estranhas à época da Grécia Antiga e também de corromper, de aliciar e de seduzir a juventude em relação ao seu discurso. Sócrates vai dizer o tempo todo que o seu compromisso é em relação à objetividade do conhecimento, em relação à verdade. E nisso ele critica veementemente os sofistas, que era apenas o argumento pelo argumento, a lógica pela lógica, e não tendo o comprometimento em relação à verdade, como tinha o Sócrates. Então veremos exatamente esse trecho. E o desfecho será que Sócrates será julgado e que será condenado à morte. Ele vai ser ali convidado a um suicídio voluntário, por assim dizer. Nós veremos mais para frente. Mas, entre as muitas mentiras que divulgaram, uma acima de todas eu admiro. Aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não ser desenganados por mim.
como um homem hábil no falar. Mas, então, não se envergonhem disto, de que logo seriam desmentidos por mim, com fatos, quando me apresentasse diante de vós, de nenhum modo hábil orador? Essa me parece a sua maior imprudência, se todavia não denominam hábil no falar aquele que diz a verdade. Ora bem, cidadãos atenienses, devo defender-me e empreender remover de vossa mente, em breve hora, a má opinião acolhida por vós durante muito tempo. Certo, eu desejaria consegui-lo, e seria o melhor para vós e para mim, se defendendo-me obtivesse algum proveito, mas vejo a coisa difícil, e bem percebo por quê. Então é importante notar que Sócrates conhece bem o seu cenário, conhece bem o seu público, conhece bem com quem está dialogando. E isso vai trazer uma série de condições, vai ser exatamente o seguinte: ele vai poder prever, antever muitas das acusações, porque o objetivo dele é a verdade, a objetividade do conhecimento, na qual os sofistas não estão nem um pouco preocupados. Sócrates, diz a acusação, comete crime corrompendo os jovens, e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém outras divindades novas. Assim penso, sendo eles ambiciosos e resolutos, em grande número, falando de mim concordemente e persuasivamente. Vos encheram os ouvidos, caluniam-me de há muito tempo e com persistência. Entre esses, arremessaram-me contra mim Mileto, Anito, Lincoln. Mileto pelos poetas, Anito pelos artífices e Lincoln pelos oradores. Mas ou não os corrompo, ou se os corrompo é involuntariamente, e em ambos casos mentisses. E se os corrompo involuntariamente, e se não há leis que mandem trazer aqui alguém por tais fatos involuntários, mas há os que mandam conduzi-lo em particular, introduzindo e advertindo-o. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem, e entretanto todos a temem, como se soubessem com certeza que é o maior dos males. Então, aqui, Sócrates já está quase diante ali da sua pena capital. E ele não teme a morte de maneira alguma. Tanto é que ele até coloca como hipótese que se ele sobrevivesse à sentença fatal, que ele continuaria procedendo da mesma forma e da mesma maneira. Ele considera a morte como um ganho e não como uma perda. Por toda parte, eu vou persuadindo a todos os jovens e velhos a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor, e dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude. Vêm aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. Nunca ao menos falei de dinheiro, mas igualmente me presto a interrogar os ricos e os pobres. Quando alguém respondendo quer ouvir o que eu digo, e se algum deles se torna melhor ou não se torna, não posso ser responsável, pois que não prometi, nem dei nesse sentido nenhum ensinamento. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. Mas já é hora de irmos, eu para a morte, e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. E aí, Sócrates já recebe a sentença fatal. Ele parte por um suicídio voluntário, tomando uma cicuta, que na verdade é uma erva venenosa, misturada e se tornando ali um veneno
muito prejudicial ao homem. E quando ele toma, aos poucos ele vai sentindo as suas pernas paralisarem, os seus braços paralisarem, o corpo inteiro paralisar, e aos poucos ele vai entregando o seu espírito e perece, e acaba morrendo. O que eu vou trazer aqui é exatamente um resumo daquilo que nós vimos em relação ao texto, que é essa metodologia ativa nova, que é o storytelling, que é uma descrição contada, é uma história contada através aí do julgamento de Sócrates. Então, no primeiro quadrinho, que é como se fosse um gibi ali da década de 90, nós temos o Sócrates ensinando e nós temos os jovens. Sócrates falando: todos sem distinção possuem conhecimento, também os escravos, também os servos, porque eles não consideravam, por exemplo, que os escravos e os servos eles pudessem também ter esse acesso ao conhecimento. E mais do que isso, ele falava: não busquem as coisas que passam, não busquem riquezas, não busquem fama, privilégios e glória. Busquem se conhecer, conheça a ti mesmo, busquem o autoconhecimento. E muitos dos jovens falavam: olha, ele é um sábio, ele é um filósofo, ele é um iluminado, que traz aí novas ideias para nós. E estando aí já diante do julgamento, temos aí o acusado e aquele que o acusa. O que acusa? Enfim, Sócrates, o que é que você faz? De onde nasceram essas calúnias? Aí ele vai responder: por toda parte, eu vos persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente com o corpo, com a riqueza, como deve se preocupar com a alma, para que ela seja o melhor possível. Então ele faz uma crítica voraz àquilo que passa, à materialidade, para que se volte para a essência, para aquilo que é fundamental, para aquilo que não passa. Aí temos aí a conclusão, o termo e o desfecho desse julgamento. Temos aí uma plateia que está a favor de Sócrates e outra plateia que está contra. Alguns vão falar: olha, esse homem ele é virtuoso, ele é justo. Mas muitos vão dizer: olha, ele precisa morrer mesmo. Ele transgrediu as leis gregas antigas. E se transgrediu as leis, ele precisa passar pelo crivo da lei, pelo crivo da justiça. E aí ele vai dizer: é hora de partir, para que eu morrer e vocês para viver. Quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Como nós dissemos, ele não teme a morte, ele se entrega voluntariamente à morte a partir de um suicídio voluntário, tomando a cicuta, e essa cicuta vai paralisando aos poucos o seu corpo, e ali ele morre. Então é exatamente isso que nós queríamos falar. Olha só aí a imagem disso. Dos finalmente, dos últimos momentos de Sócrates. Ele tomando a cicuta, dizendo as últimas palavras, e depois essa cicuta paralisando o seu corpo, e ele acaba perecendo e morrendo. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Vale a pena depois vocês mergulharem no texto e conhecer essa riqueza, essa profundidade do pensamento de Sócrates. Grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. E sigam as nossas redes sociais no Instagram e também no YouTube. Grande abraço e até a próxima.